Mestre Jesus, um dia um tanto quanto diferente hoje, no meio de um feriado, talvez um dia em que fizemos coisas diferentes e que pudemos então olhar para nós em situações talvez não tão corriqueiras, mas diferentes da do dia a dia. Com o Evangelho de hoje, a gente possa então olhar para nós, para as nossas escolhas, para aquilo que nós executamos no dia de hoje e possamos olhar se fizemos boas escolhas, se poderíamos ter feito alguma coisa melhor, alguma coisa com mais benevolência, com mais indulgência. Nos auxilie então, Pai, para que nós tenhamos essa visão nesse momento em que estaremos refletindo sobre o assunto do dia. Muito obrigado por todas as oportunidades que recebemos nessa casa. Que assim seja. Do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que, entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma, a qual é preciso considerar como cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, movimente-se e até conceba ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado os dois. O que fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui se apresentam dois sistemas. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são uma e outra de uma insensatez quase equivalente. Ao lado desses grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam com tepidez e gozam com economia. Onde está, então, a sabedoria? Onde há ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse problema ficaria por resolver se o Espiritismo não viesse ajudar os pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre corpo e alma, e afirmando que, como são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer, das quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Assim, sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com o vosso próximo? Não, a perfeição não consiste nisso. Ela está toda contida nas reformas a que fareis vosso espírito passar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É este o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Há algumas semanas a gente teve a oportunidade de conversar bastante, sobre as riquezas, sobre aquilo que nós possuímos, aquilo que Deus nos concede. E muitas vezes a gente ignora que essa concessão, ela é uma obrigação para todos nós,
aonde a gente deve aprender a zelar por tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Então, muitas vezes a gente age de forma equivocada com aquilo que o Pai tem colocado para nós administrarmos, né? E é interessante que a gente está conversando no capítulo do Sede Perfeitos. Então a gente está embaixo, né, de um conjunto de entendimentos aonde a gente deve aprender no caminho da perfeição aquilo que vai fazer a gente realmente atingir essa perfeição que cabe como possibilidade a criatura possuir, né? Então, finalizando esse capítulo, né, porque esse é o último item do capítulo, ele traz que a gente tem que cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Os dois são fruto do Pai, porque são concessões que nos foram feitas. A criação nossa como espírito e a possibilidade de reencarnar para quem está encarnado também é uma concessão divina e que precisa ser extremamente bem cuidada, porque toda vez que a gente reencarna, nós estamos ocupando uma posição que seria de um outro irmão nosso, né? Isso a gente sempre tem que ter em mente. É uma oportunidade que foi concedida por Deus para nós, né? Mas se a gente não fizer um bom uso, né, a gente está sendo um servidor infiel, né? Está sendo um depositário infiel daquilo que Deus está fazendo, e aí conosco, né? E é nesse modo que eu digo que a gente muitas vezes está ocupando uma posição de um outro espírito. E a gente precisa cuidar de ambos, como ele está colocando aqui para nós. Porque são essas concessões que estão fazendo com que a gente avance. Cada existência, cada encarnação que nos é possibilitada é uma concessão divina para a gente se tornar melhor, através das nossas vivências, através do que Deus está propiciando para todos nós. Então, a gente às vezes ignora, né, que nós estamos com essas possibilidades e acaba esquecendo que se a gente não faz uso, a gente é o administrador infiel daquilo que Deus nos confiou, né? E às vezes a gente roga novas oportunidades e não pensa, né, que essas oportunidades elas fariam toda a diferença para nós como espírito. E o Jorge ele fala, né, de cuidar, né, e dessas grandes, né, que ele coloca dois grandes sistemas, né, um querendo anular uma coisa e o outro querendo anular outra, quando Deus concede para nós esses, né, modos de progresso. E quando a gente pensa em anular algo, a gente quer se tornar superior a Deus. E querer se tornar superior ao Criador é uma rebeldia da criatura, né? E é interessante porque quando a gente fala sobre rebeldia, e a gente tem no Evangelho, né, obediência e resignação como um dos temas para a gente reflexionar, a gente vê o quanto a rebeldia da criatura ela precisa ser trabalhada. E ele termina a fala dele colocando aqui, né, para que a gente dobre essas nossas más tendências, né, nos tornemos dócil à vontade divina.
Então, quando a gente não cuida daquilo que Deus nos confiou, a gente está passando por esse processo de rebeldia, nós não estamos sendo dóceis à vontade divina, a gente está recusando uma oportunidade de crescer. Essa recusa, ela no cuidar, né, de corpo e de espírito, a gente cuidar daquilo que Deus nos confiou, ela é uma ilusão, porque ela é um mero atraso de algo que é uma consequência obrigatória para todos nós. Todos nós vamos partir para esse desenvolvimento, para esse aprendizado, para a compreensão de que a gente tem que cuidar daquilo que Deus está confiando. E o quanto antes a gente faz isso, o quanto antes a gente atinge um novo patamar. Então, às vezes a gente quer se rebelar contra as coisas divinas, e isso mostra o quanto a gente ainda é imperfeito, né? E quando o Georges traz isso aqui para a gente olha e vê os nossos graus de imperfeição, né? E quando eu leio esse trecho, eu fico pensando como a gente precisa realmente se tornar dócil, né? A gente se torna rebelde na criação quando a gente foge desse cuidar do corpo, por exemplo, quando a gente está encarnado, né? Cometendo os exageros, e ignorando as leis divinas, desfrutando daquilo que Deus concede para nós de forma equivocada, deixando as paixões guiarem a nossa mente e nos levarem muitas vezes para o abismo. E isso acontece no âmbito da carne, como também no âmbito do espírito. Quantas vezes a gente deixou de lado os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos divinos, né? Há milhares de anos a gente tem os mandamentos divinos sendo trazidos para nós para catalisar o nosso crescimento espiritual, a nossa felicidade, né? Fazer com que a gente se torne criaturas verdadeiramente felizes, mas a gente tem fugido disso, né? Porque a gente não procura cuidar do espírito, ignorando as leis divinas. E quando a gente entra no corpo, a gente muitas vezes potencializa ainda essa ausência de crescimento, se entregando para tudo aquilo que faz a gente se adoecer mentalmente, que faz com que, ao invés da gente progredir, né, a gente acaba muitas vezes estagnando, muitas vezes paralisando, e isso traz consequências para nós e para as outras criaturas com as quais nós convivemos, com as quais nós temos a oportunidade de até auxiliar, né? Porque o exemplo, ele também auxilia os nossos irmãos, né? E a gente que tem esse conhecimento alargado pelo cristianismo, pela doutrina espírita, precisa esforçar-se ao máximo para dar esse exemplo, né? Então, quando ele coloca aqui cuidar do corpo e do espírito, o espírita e o espírita cristão, ele tem, né, uma catalisação de conhecimento que deveria fazer com que ele realmente, ao compreender isso, mesmo que não tenhamos às vezes a oportunidade de falar para alguém, a gente ter a oportunidade, pelo exemplo, a gente mostrar qual é o caminho correto, né? Então, todas essas reflexões dos espíritos,
todo esse capítulo, de um modo geral, eu acho que é um puxão de orelha para todos nós que somos cristãos, que já temos muitas vezes condição de agir pelo exemplo e que muitas vezes a gente foge dessa possibilidade, que a gente consiga levar mais para o nosso dia a dia essa exemplificação e ela faculte um progresso para nós.